Bom, essa parte é super importante, tá? Vocês entenderem como é que funciona. Tá? Todo switch ele tem uma tabela dentro dele que a gente chama de tabela MAC. Tá? Essa tabela MAC ela vai associar o endereço MAC com uma interface de saída do switch. Tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia dizer que o meu endereço MAC é A, obviamente que esse não é um endereço MAC, mas para não ter que ficar escrevendo o endereço todo, né? Então vamos supor que o endereço MAC aqui é A e a interface de saída seja 1, tá? E aqui B e a interface de saída seja 2. O que isso significa? Significa que quando um quadro chega num switch, ele vai olhar para o endereço MAC de destino, né, e vai comparar com essa tabela aqui, com a tabela MAC. Tá? E ele vai ver se tem alguma entrada na tabela MAC para aquele endereço MAC de destino. Se tiver uma entrada na tabela MAC, por exemplo, vamos supor que o endereço MAC de destino seja A, então ele vai pegar o número da interface por qual ele tem que encaminhar o quadro para que chegue no seu destino. Tá? Então o switch ele sempre vai olhar para essa tabela MAC para poder saber por qual interface ele tem que encaminhar aquele quadro que foi recebido. Essa tabela MAC também é muitas vezes chamada de tabela CAN. Tá? E quando o switch é ligado pela primeira vez, essa tabela MAC está vazia. E aí o que acontece quando a tabela MAC está vazia e o switch recebe um quadro? Como ele não tem nenhuma informação naquela tabela MAC, ele vai ter que mandar por todas as interfaces dele, aquele quadro, a não ser pela interface que ele recebeu o próprio quadro. Ao receber um quadro, o switch realiza 3 processos. Tá? O primeiro processo é o processo de aprendizagem, e esse processo de aprendizagem aqui ele vai depender do endereço MAC de origem, e a filtragem e o encapsulamento vão depender do endereço MAC de destino. O que é a filtragem? A filtragem são aquelas portas pelas quais eu não vou encaminhar aquele quadro que eu recebi. Então eu estou filtrando o quadro naquelas portas. E o encaminhamento é quando eu encaminho o quadro por uma ou mais determinadas portas. Tá? Bom, processo de aprendizagem. Tá? Eu vou mostrar aqui Vou mostrar aqui com um exemplo que vai ficar mais fácil do que ficar mostrando via texto. Tá? Então, olha só. Vamos supor que o MAC A ele está querendo mandar um quadro para o MAC B, ou seja, o dispositivo A está querendo mandar um quadro para o dispositivo B. Tá? Então, obviamente, ele vai precisar conhecer o endereço MAC do dispositivo B. Vamos supor que ele já conhece, tá? O endereço MAC do dispositivo B. Então, ele vai mandar o quadro. O endereço MAC de origem é o MAC A, desse cara aqui. E o endereço MAC de destino é o MAC B, desse cara aqui. O switch vai receber esse quadro. Tá? A primeira coisa que ele vai fazer é o processo de aprendizagem. Como é que funciona o processo de aprendizagem? Ele vai olhar para o endereço MAC de origem e vai ver se esse endereço MAC de origem já está na tabela MAC do switch. Então isso aqui é a tabela MAC do switch. Tabela MAC. Então o switch vai olhar para o endereço MAC de origem, e vai ver se ele já está presente na tabela MAC do switch. Nesse caso, não está presente. O que o switch vai fazer? Ele vai adicionar esse endereço MAC de origem à tabela MAC dele, associando esse endereço MAC de origem a porta pela qual ele recebeu esse quadro. Então, o endereço MAC de origem MAC A foi recebido pela porta 1. Então, ele vai colocar isso aqui na minha tabela do switch. Ó.
MAC A, porta 1. Esse timer aqui é quanto tempo essa entrada vai ser válida antes dela expirar. Por padrão são 5 minutos, tá? Então, se eu passar 5 minutos e eu nunca mais receber um quadro pela porta 1, cujo endereço MAC de origem é MAC A, essa entrada vai ser apagada da tabela. Tá? Então, criei essa entrada. Agora, a próxima coisa que o switch vai fazer é o processo de filtragem e encaminhamento. Ele já fez o processo de aprendizagem. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o endereço MAC de destino, tá? E vai consultar a tabela MAC dele para ver se ele tem uma entrada para aquele endereço MAC de destino. Nesse caso, não existe nenhuma entrada para o endereço MAC de destino MAC B, tá? Então, o que o switch vai fazer? Ele não vai filtrar, ele vai filtrar só por uma porta, né? Quer dizer, ele não vai encaminhar esse quadro só pela porta 1, que é a mesma porta que ele recebeu o quadro. Ele vai encaminhar esse quadro pela porta 2 e pela porta 3, já que ele não sabe efetivamente aonde está o MAC B, tá? Então ele vai enviar tanto para o B quanto para o C. Tá? O C vai olhar o endereço MAC de destino, vai ver que é MAC B, não é o endereço MAC da interface dele, então ele vai descartar esse endereço MAC, esse quadro, tá? Já o dispositivo B, ele vai olhar para o endereço MAC de destino, que é MAC B, e vai ver que é o dele, então ele vai processar esse quadro Ethernet, tá? Aí vamos supor que o dispositivo B resolva responder para o A. Então o MAC de origem agora é MAC B e o MAC de destino agora é MAC A. Então o switch está recebendo esse quadro, o primeiro processo que ele vai fazer é o de aprendizagem. Então ele vai olhar para o endereço MAC de origem, que é MAC B, e vai ver se tem uma entrada na tabela MAC dele para esse MAC de origem. Então ele olhou lá, não tem essa entrada, não tem nenhuma entrada para MAC B na minha tabela. Então ele vai acrescentar, tá? MAC B. Pela porta que ele recebeu esse quadro, que é a porta 2. Tá? Bom, agora que ele aprendeu, ele vai fazer o processo de filtragem e encaminhamento. Bom, ele vai olhar para o endereço MAC de destino. Existe alguma entrada na tabela MAC dele para o destino MAC A? Existe, tá? A primeira entrada ali, MAC A. Então, a qual porta está associada? A porta 1. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? O switch ele vai encaminhar esse quadro pela porta 1 e vai filtrar o quadro pela porta 3. Ou seja, não vai encaminhar o quadro para a porta 3. Tá? Então, ele só vai mandar para a porta 1. Né? Ele vai encaminhar para a porta 1 e vai filtrar na porta 3. Tá? Simples assim, pessoal. Simples assim. Então, vai processar, tudo beleza. Agora vamos supor que o A tentou falar com o B novamente. O que vai acontecer aqui agora? Bom, processo de aprendizagem. O switch vai olhar para o MAC de origem, MAC A. Existe uma entrada para MAC A na tabela do switch? Existe uma entrada. Então o que ele vai fazer? A essa altura, provavelmente, o timer aqui, eu esqueci de mudar o valor aqui, mas a essa altura aqui, esse timer já vai estar em 1, por exemplo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O switch, como já existe essa entrada para MAC A, o switch ele vai atualizar o timer. Ele vai mudar o timer aqui para um valor 5 novamente. Ele vai atualizar esse timer. Tá? Então, esse vai ser o processo de aprendizagem. Depois, ele vai fazer o processo de encaminhamento e filtragem. Ou seja, ele vai encaminhar pela porta 2, porque o MAC de destino, que é MAC B, está associado à porta 2, e ele vai filtrar pela porta 3, porque não é para enviar por ela. Né? E aí o switch B vai lá e vai processar. Tá? Um detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Se por uma razão ou outra eu viesse aqui e trocasse esse computador aqui por um outro computador que agora ia ter o MAC D, o que ia acontecer? Quando esse cara também fosse falar com B, o MAC de origem seria MAC D.
E o que ia acontecer aqui? O switch ia ver que ele estava recebendo pela porta 1 um quadro cujo MAC de origem era diferente do MAC que está na minha tabela MAC associado à porta 1, que era MAC A. Então ele vai fazer uma troca, ele vai trocar o MAC A por MAC D e vai atualizar a tabela MAC. Certo? Bom, vamos falar da performance do computador e métodos de encaminhamento. Tá? Primeiro, falar sobre métodos de encaminhamento dos switches. Tá? Existem basicamente 3 maneiras, né, de fazer encaminhamento nos switches. Tá? A primeira maneira é a maneira tradicional, que é Store and Forward. Tá? Store and Forward significa o seguinte: quando você está transmitindo o quadro pelo enlace, uma parte dos bits já chegaram do outro lado, enquanto outros bits estão sendo colocados agora no enlace. Tá? Então o processo de transmissão faz com que alguns bits cheguem antes de outros, não chega tudo junto do outro lado, eles vão chegando em parte. Mas o método Store and Forward diz o seguinte: olha, eu preciso receber todo o quadro antes de poder encaminhá-lo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui se eu tenho um computador aqui e um outro computador aqui, um switch aqui, por exemplo, e eu tenho um outro computador aqui, e esse computador A quer mandar uma mensagem, um quadro, né, para o computador B, o que vai acontecer? Ele vai começar a mandar um monte de bits aqui. Então o que vai acontecer? Esses 3 bits aqui vão chegar primeiro do que esse daqui da ponta, né? Só que pelo método Store and Forward, o switch ele vai ter que armazenar todos esses bits que estão chegando na memória dele, até que ele tenha recebido todo o quadro completinho. Depois que ele recebeu todo o quadro e todo o quadro está armazenado internamente no switch, ele aí sim pode tentar fazer o encaminhamento desse quadro para o seu destino. Tá? Então o Store and Forward ele tem essa característica. Ele tem uma questão de latência aí, porque assim, como o endereço MAC de destino ele já está na primeira parte do frame, né, tirando o preâmbulo, ele já vem ali na primeira parte do frame, né, logo no início do quadro, né, você já poderia saber qual é o endereço de destino e já sair encaminhando aquele quadro, né, já começar a encaminhar aquele quadro. E aí você adiantaria o processo. O problema disso é que se você não espera receber todo o quadro para já começar a encaminhar, você não consegue executar o processo de verificação da integridade do quadro. Você não sabe se ele é um quadro válido, um quadro íntegro, ou se ele tem algum erro. Então porque o CRC é o último pedaço do quadro, né? Ele é o trailer do quadro, ele vai no final. Então se você não esperar o trailer chegar para já encaminhar, você não consegue verificar a integridade do quadro antes de transmitir ele. Tá? Então esse é um problema com relação à integridade se você não usar o Store and Forward. Quando você usa o Store and Forward, como ele armazena todo o quadro antes de transmitir, ele consegue ler ali o CRC e verificar a integridade do quadro. Tá? O Cut-Through é o seguinte, olha, ele fala o seguinte: o quadro vai ser encaminhado tão logo eu tenha lido o endereço MAC de destino dele. Tá? Esse é o cut-through. Tá? Ou seja, eu começo a transmitir, a encaminhar o quadro tão logo eu saiba por onde eu tenho que transmitir aquele quadro, por qual interface. Né? Eu vou saber por qual interface, por qual porta do switch, né? Depois que eu souber qual é o endereço MAC de destino daquele quadro. Tá? Existem 2 variações do cut-through. Tá? A primeira é o Fast Forward e a segunda é o Fragment Free. Tá? O Fast Forward é o seguinte, ele vai dizer, olha, recebeu o endereço MAC de destino, sai encaminhando. Tá? O problema disso é que, de novo, você não consegue fazer a verificação de integridade. Muito embora que o Fast Forward, ele é, como o próprio nome diz, o mais rápido processo de encaminhamento, porque ele já, uma vez que eu já sei qual é o endereço MAC de destino, eu já começo a encaminhar o quadro para a porta de saída. Tá? Então ele é um processo de encaminhamento mais rápido, mas ele tem problemas com garantia de integridade. Então em redes onde você tem muito problema de integridade, de repente não é uma boa ideia usá-lo. Tá?
Uma variação do cut-through é o fragment free, tá? O fragment free é o seguinte, ele fala, olha, em vez de ler, de esperar receber só o endereço MAC de destino do quadro, eu vou esperar mais um pouquinho e vou receber os primeiros 64 bytes do quadro antes de começar a encaminhá-lo. Tá? E aí, depois que eu recebo os primeiros 64 bytes do quadro, eu consigo fazer uma pequena verificação de integridade ali naqueles 64 bytes, né? E aí eu começo, se não tiver nenhum erro, eu começo a transmitir. Por que disso? Porque normalmente os 64 bytes é onde acontece geralmente os erros. Os primeiros 64 bytes do quadro são onde acontecem geralmente os erros, principalmente devido a colisão ou coisas do gênero. Tá? Então, se você espera os primeiros 64 bytes e faz uma análise de erro ali naqueles 64 bytes, você está tentando garantir ali um encaminhamento rápido, mas ainda com verificação de integridade. Então, é um compromisso entre o Story Forward e o Fast Forward. Tá bom? Uma questão de buffering, né? Enfim, os suítes Ethernet eles vão utilizar essa técnica de buffering para armazenar os quadros antes de encaminhá-los. Então, se eu estou trabalhando com Storing Forward, eu tenho que armazenar o quadro todo. Se eu estou trabalhando com o Cut-Through, eu tenho que armazenar pelo menos uma parte do quadro, né? Para poder, pelo menos o endereço MAC de destino, né? Para poder fazer o processamento. Então, eu sempre tenho que fazer o buffering ali. Eu tenho que armazenar em memória aquele quadro que está chegando. E existem duas maneiras de fazer isso. A primeira, eu tenho uma memória por porta, né? Os quadros, então, vão ser armazenados em filas vinculadas a portas específicas da entrada e saída. Então, quando chega um quadro numa determinada porta, ele vai ser enfileirado ali naquela porta, vai entrar numa fila, tá? Um quadro é transmitido para a porta de saída somente quando todos os quadros à frente na fila foram transmitidos com êxito. Então, um determinado quadro, ele só vai ser transmitido para a porta de saída pela qual ele tem que ir depois que todos os quadros na frente dele já foram transmitidos, né? E o que acontece com isso? Você pode ter um caso onde você tenha, por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu fazer o desenho aqui. Imagina que você tem esse switch aqui. E aí aqui você tem essa porta e você tem essa porta. Aí aqui chegaram 3 quadros. Tá? Esse primeiro quadro, vamos chamar essa porta aqui de porta 2 e essa porta aqui de porta 3. Esse primeiro quadro quer ser transmitido pela porta 2. Tem que ser transmitido pela porta 2. Esse segundo quadro também pela porta 2. E o primeiro quadro vai pela porta 3. Tá? Mas vamos supor que a porta 3 está ocupada transmitindo um outro quadro. Tá? Ou seja, esse cara aqui que iria pela... Aliás, desculpa, mudando aqui. A porta 2 está ocupada transmitindo um outro quadro. Tá? Então, esse quadro que está aqui na fila da porta de entrada aqui, ele já poderia ser transmitido porque a porta 3 está vazia, está sem utilização. Mas a porta 2, por onde esses 2 quadros que estão na frente dele têm que ser transmitidos, está ocupada. Então a gente está atrasando esse quadro aqui por conta de outros quadros que vão ser transmitidos por uma porta que está ocupada, enquanto que a porta desse quadro aqui, que ele vai usar para ser transmitido, está disponível. Então a gente tem esse tipo de problema. Tá? Então é o que ele está falando aqui, ó. É possível que um único quadro atrase a transmissão de todos os quadros na memória caso uma porta de destino esteja ocupada. Esse atraso ocorre mesmo se outros quadros puderem ser transmitidos para a porta de destino que estejam livres. Foi esse caso que eu mostrei aqui para vocês. Outra situação é o que a gente chama de memória compartilhada, onde eu não tenho uma memória por porta, eu tenho uma única memória e todo mundo vai para essa única memória. Tá? Então ele vai depositar todos os quadros num buffer comum para todo mundo, compartilhado por todas as portas do switch. Tá? Os quadros no buffer são dinamicamente vinculados à porta de destino, permitindo que um pacote seja recebido em uma porta e depois transmitido em outra porta sem movê-lo para uma fila diferente. Tá? Então, nesse caso, a gente não tem esse problema de quadros ficarem atrasando o anterior. Né?
Porque eu tenho uma memória única compartilhada. Tá? Uma memória única compartilhada, e esses quadros eles são associados ou linkados dinamicamente com as portas de saída. Tá? Então note que a técnica de memória compartilhada também resulta na habilidade de armazenar quadros maiores com menos quadros descartados. Essa característica é importante principalmente em cenários de enlaces assimétricos. O que são enlaces assimétricos? Imagina que você tenha um determinado... Você tem aqui um switch, né? E aí... Vou pegar um roteador, na verdade, né? Você tem um roteador aqui. Aí aqui você tem uma taxa de 10 gigabits por segundo. E aqui desse lado você tem uma outra conexão que tem uma taxa de 1 gigabit por segundo. Então isso aqui é um exemplo de enlaces assimétricos, né? Eu vou ter um gargalo. Esse cara aqui consegue transmitir a 10 gigabits por segundo, mas o roteador só consegue enviar a 1 gigabit por segundo. Tá? Bom, a gente já falou sobre a questão de duplex, né? Comunicações full duplex permitem que os dispositivos falem ao mesmo tempo e transmitam e recebam ao mesmo tempo. E quando eu estou trabalhando com comunicação half duplex, só um dispositivo pode se comunicar, pode transmitir por vez, e eu só posso transmitir ou receber de cada vez, não os dois ao mesmo tempo. A maioria dos switches Ethernet das NICs são equipadas com uma função que permite a negociação automática de duplex e velocidade entre os dispositivos em um enlace. Então, a maioria dos dispositivos ele já tem essa autonegociação. Então, ele já consegue detectar qual é o duplex que vai ser configurado e qual vai ser a velocidade. Tá? Então, se eu pego aqui um determinado computador, tá? E plugo esse computador aqui num switch, essa interface aqui do switch e a interface aqui do computador, elas já autonegociam para saber que elas vão operar em full duplex, provavelmente, né? E com uma determinada velocidade que é de 100 megabits por segundo, por exemplo, se eu estiver trabalhando Fast Ethernet. Tá? Então eles negociam, eles conseguem negociar tanto o duplex quanto a velocidade. Tá? Então aqui tem um exemplo, né, da autonegociação. Eu tenho um computador e eu tenho um switch. E aqui a gente fez a autonegociação e tanto o computador quanto o switch passam a operar em full duplex, e eu também tenho aqui a autonegociação com relação à velocidade, né? Esse computador A aqui, ele consegue operar tanto em 100 megabits por segundo quanto em 10 megabits por segundo, porque ele é Fast Ethernet. Já o switch, ele tem uma interface Gigabit Ethernet, então ele consegue operar em 1000 megabits por segundo, 100 megabits por segundo ou 10 megabits por segundo. E aí a autonegociação escolhe a maior velocidade que seja comum para os dois. Então 100 megabits por segundo desse lado, 100 megabits por segundo do outro lado. Tá? Bom, a incompatibilidade duplex é uma das causas mais comuns de problema de desempenho nos enlaces Ethernet 10/100, ou seja, Fast Ethernet. Né? Essa incompatibilidade ela pode ocorrer quando ambas as portas, né, são redefinidas, você vai lá e configura para mudar o duplex, né, ou a velocidade, e o processo de autonegociação não consegue resultar em ambas as portas com a mesma configuração. Tá? Ou então o administrador vai lá e configura uma interface para um determinado duplex e velocidade e esquece de configurar a outra para casar o duplex e a velocidade. E aí a gente tem um problema. Tá? Então a boa prática ela vai recomendar que a gente configure manualmente ambos os lados do enlace como full duplex, exceto quando a gente tem hubs. Tá? Então faz sentido a gente configurar os dois lados ali do enlace como full duplex e com a velocidade que a gente acredita que eles vão trabalhar. Tá? Manualmente, porque aí se a autoconfiguração falhar, a gente tem aí a salvaguarda de que a gente fez a configuração manual. E finalmente o AutoMIDIX, né, que é um sisteminha, né, onde permite que você consiga basicamente
plugar qualquer cabo entre quaisquer dois dispositivos, né? Cabo que eu estou dizendo, o TP, né? Se é um cabo crossover ou um cabo straight, né? Então ele vai, se você colocar, por exemplo, se eu conectar aqui isso funciona para os switches, tá? Se eu conectar aqui um switch e um outro switch, a gente sabe que a gente deveria conectar esses dois switches usando um cabo crossover, tá? Mas aí se a gente vai lá e conecta esses dois switches usando um cabo straight, se a gente conecta os dois cabos usando os dois switches usando cabo straight, mas aí se a gente conecta os dois switches utilizando um cabo reto, né? Um cabo reto, não um cabo crossover, né? Vou chamar de cabo reto aqui, um cabo straight, né? A gente estaria com um problema, porque a lógica de transmissão, os fios que o switch usa para transmitir aqui são os mesmos fios que o switch usa para transmitir aqui, e a gente está fazendo a transmissão de um chegar na lógica de transmissão do outro. Isso gera problemas, tá? Com alto MIDIX, automaticamente o switch que tinha TX aqui e RX aqui, ele vai inverter um deles, né? Vai inverter essa lógica, né? E aí agora aqui vai ser o RX e aqui vai ser o TX. Isso é feito utilizando o alto MIDIX, tá? Esse alto MIDIX ele é ativado por padrão em todos os switches com iOS 12.2 ou posterior. Entretanto, esse recurso pode ser desabilitado. Então, dessa forma, o tipo correto de cabeamento deve ser sempre utilizado. Então, assim, sempre utilize o cabeamento correto para conectar dois dispositivos. Se você calhar de esquecer e o alto MIDIX estiver ligado, ele vai salvar a sua pele. Mas é uma boa prática você sempre utilizar o cabeamento correto para fazer esses tipos de conexões. Uma observação é que se a gente tentar conectar um computador e um roteador, a gente tem que sempre utilizar o cabo cruzado, tá? O roteador ele não vai fazer o alto MIDIX, tá? Então a gente tem que sempre utilizar o cabo correto, que é o cabo cruzado. Beleza? Bom, galera, então essa foi a aula sobre o switching Ethernet. Espero que todos aí tenham entendido as coisas que eu disse, né? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abraço e até mais.